Como vimos no primeiro episódio, Teseu matou o Minotauro e fugiu de Creta ao lado de Ariadne. Mas quando um herói triunfa, o mundo ao redor dele se remexe, como se os deuses reescrevessem as consequências segundo a própria vontade. E este episódio trata justamente do rastro que a fuga de Teseu deixou para trás. Agora, voltamos a Creta, porque o fio deixado por Teseu ainda não terminou de se desenrolar. Depois de derrotar o Minotauro e fugir com Ariadne, Teseu parte acreditando ter encerrado seu mito. Mas ninguém encerra um mito, ele continua nos que ficaram. Teseu havia combinado com seu pai, Egeu, um sinal simples: velas brancas se retornasse vivo, velas negras se morresse. Era um acordo simples, mas cheio de peso. Depois da batalha, da fuga, do abandono de Ariadne e do cansaço e da exaustão, Teseu esqueceu de trocar as velas. O navio que se aproximava de Atenas trazia o herói vivo, mas com os sinais de um morto. Egeu viu o navio com as velas negras. O coração do rei se partiu antes mesmo de tocar o chão. Naquela noite, sem dizer palavra, ele se lançou do rochedo para o mar. O mar que recebeu o seu corpo, desde então, carrega o seu nome: o Mar Egeu. Mas enquanto Atenas lamenta a tragédia, em Creta o clima é outro: fúria. Minos não aceita a fuga de Teseu, nem a traição de Ariadne, nem a morte da criatura que simbolizava seu poder. E essa fúria tem um alvo: Dédalo. Antes de seguir, é preciso abrir um parênteses. Como nasceu o Minotauro? No início do seu reinado, Minos pediu a Poseidon um sinal divino para legitimar seu poder. O deus enviou um touro branco magnífico que deveria ser sacrificado, mas Minos, encantado, poupou o animal. Poseidon se sentiu insultado. A punição recai sobre Pasífae, esposa de Minos. Tomada por um desejo impossível, Dédalo, o maior inventor da Grécia, cria a estrutura que permite o encontro proibido. Dessa união, nasce o Minotauro, e Dédalo constrói o labirinto que o aprisiona. Quando Teseu derrota a criatura e foge usando o fio de Ariadne, Minos entende: Dédalo ajudou seu inimigo. E o rei não perdoa. O rei Minos de Creta não era apenas um governante poderoso, era filho de Zeus, consagrado pelos deuses, e não admitia ser desafiado. Quando soube que Ariadne havia traído seu sangue e ajudado Teseu, sua ira não recaiu sobre ela. Minos sabia onde estava realmente o perigo: na inteligência. E a mente mais perigosa de toda a Grécia estava do lado dele: Dédalo. Foi Dédalo quem projetou o labirinto. Foi Dédalo quem tornou-o tão perfeito que até ele próprio teria dificuldade de sair. E foi Dédalo que ensinou a Ariadne a ideia que salvaria Teseu: o fio. Minos não toleraria tal afronta. Ele podia perdoar a filha, mas jamais o Criador. Dédalo e seu filho Ícaro foram aprisionados em Creta como pássaros que se tenta impedir de voar. Vigiados, isolados, proibidos de deixar a ilha. Minos controlava portos, navios, rotas e soldados. Nada escapava ao rei, exceto o que estivesse acima da cabeça dele. Dédalo percebeu que não havia fuga pela terra nem pelo mar, mas havia o céu. E como todo criador diante do impossível, ele transformou o desespero em invenção. Dédalo recolhia penas deixadas pelas aves que sobrevoavam os penhascos. Separava as grandes para sustentação, as pequenas para acabamento. Aquecia a cera ao sol, moldava, alinhava, costurava. A cada gesto, ele voltava a ser o artesão que sempre foi, porque o artesão, mesmo preso, continua livre no trabalho das mãos. Quando as asas ficaram prontas, Dédalo chamou seu filho. Pousou-as sobre os ombros de Ícaro e deu a última orientação: voa com equilíbrio, nem tão alto para não despertar o sol, nem tão baixo para que o mar não te afogue. No início, Ícaro obedecia, batendo as asas com cuidado, sentindo o vento como quem aprende a andar.
Mas logo, a sensação de liberdade começou a mudar dentro dele. Não era apenas alegria, era desobediência luminosa. Ícaro voa, e conforme voa, algo desperta dentro dele. Não o impulso de escapar, mas sim o impulso de ultrapassar. Ele quer mais altura, mais vento, mais mundo. Ele quer a visão que só o impossível oferece. E aqui nasce a leitura mais profunda do mito. Ícaro não é apenas um jovem imprudente. Ícaro é o arquétipo do criador, do artista que olha a realidade, acha estreita e tenta forçar uma fresta no céu. Ícaro é o pintor que mistura cores demais, o poeta que toca temas que queimam, o músico que sobe um tom além do seguro. Ele é o impulso criativo que prefere a beleza ao conforto, a vertigem à docilidade. Por isso, quando sobe, não é arrogância, é vocação. Ícaro nasce para voar alto demais, mesmo que isso custe tudo. O sol derrete a cera, as penas se soltam. Ícaro cai como aqueles que ousaram tocar o que não podia ser tocado. E nessa queda, existe tragédia, sim, mas também existe grandeza, porque a vida de Ícaro não foi curta, foi intensa. Ele morre como morrem os que amam demais aquilo que criam. Dédalo continuou o voo sozinho. Chegou a Sicília carregando não apenas o peso das asas, mas o peso da paternidade. A inteligência que salva também fere. E essa talvez seja a maior lição de Dédalo. Nenhuma criação está livre do seu preço. E assim, a história que começou com um herói libertando sua cidade, termina com 3 quedas. A queda de Ícaro, a queda de Egeu e a queda simbólica de Teseu, que perdeu o pai, perdeu Ariadne e perdeu a própria inocência. A mitologia grega não recompensa heróis, apenas revela o preço de cada escolha. O labirinto termina, mas a vida segue sendo outro labirinto, maior, mais profundo e feito de destinos que raramente obedecem aos mortais.